Em uma reviravolta surpreendente, os cientistas acabaram de abrir uma caverna que ficou selada por milhões de anos e fizeram uma descoberta chocante. Ao se aventurarem nas profundezas da misteriosa caverna, suas lanternas revelaram uma visão de tirar o fôlego. Um extenso ecossistema subterrâneo repleto de outros organismos mundanos emitia um brilho etéreo. Os cientistas mal podiam acreditar no que viam, e era como se tivessem tropeçado num mundo alienígena escondido sob a superfície da Terra, desafiando tudo o que pensavam que sabiam sobre a vida e a história do nosso planeta. Junte-se a nós neste vídeo à medida em que desenterramos as 15 descobertas mais perturbadoras nas cavernas. Descoberta número 15, a Caverna de Movili, na Romênia. No ano de 1986, a descoberta da Caverna de Movili, na Romênia, marcou um marco significativo na exploração científica. Essa caverna, embora modesta em tamanho e com passagens estreitas e escavadas, ficou como um testemunho de todas as maravilhas inspiradoras da natureza. Os cientistas, ao abrirem a caverna que foi selada por milhões de anos, fizeram uma das descobertas mais chocantes até hoje. O desbloqueio dos mistérios dessa caverna representou um avanço monumental. A caverna permaneceu hermeticamente fechada do ambiente externo, resultando em uma grande quantidade de ar fresco e na criação de uma atmosfera nociva. Dentro desses limites inóspitos, novas formas de vida se manifestaram e floresceram. Um número impressionante de 48 espécies distintas foi revelado por cientistas diligentes, abrangendo uma variedade diversificada, incluindo aranhas, escorpiões e centopeias. O mais intrigante é que 33 dessas espécies existiam exclusivamente dentro dos limites da caverna. O enigma em torno da sobrevivência desses organismos dentro do meio tóxico da caverna gerou profunda contemplação entre os especialistas, e foi finalmente revelado que essas criaturas aproveitaram um processo denominado quimiossíntese, semelhante à fotossíntese nas plantas. Esse processo transformou gases nocivos em alimento para as bactérias que formaram a base da cadeia alimentar da caverna. Criaturas menores na caverna dependiam dessas bactérias para se alimentar, enquanto animais maiores, como vermes, camarões, aranhas e escorpiões, atacavam os menores. Esse ciclo intrincado criou um ecossistema autossustentável, permitindo que a vida prosperasse na caverna. Os cientistas estão fascinados por essa descoberta, porque não temos certeza de como essas criaturas entraram originalmente na caverna. Acredita-se que as bactérias estão lá há mais de 5 milhões de anos, e os animais podem ter entrado por uma abertura que mais tarde se fechou. Diante desses desafios, esses animais se adaptaram e evoluíram para sobreviver com recursos limitados, mostrando a incrível resiliência da vida. Descoberta número 14, a Caverna dos Canibais. Em 2016, um grupo de arqueólogos ousados se aventurou profundamente no coração de uma caverna belga, sem imaginar que encontrariam a descoberta arrepiante que os esperava. Enquanto mergulhavam ainda mais na escuridão misteriosa, suas tochas revelaram um quadro de arrepiar os ossos. Ossos humanos espalhados e quebrados, contendo sinais horríveis de carnificina. Esses restos de esqueletos contaram uma história de brutalidade, que causou arrepios em suas espinhas. Era como se esses antigos neandertais tivessem encontrado um fim horrível. Seus ossos exibiam as marcas de uma mão selvagem. Alguns ossos foram brutalmente quebrados, revelando a medula interna, enquanto outros carregavam as cicatrizes reveladoras de facas afiadas, separando habilmente a carne do osso. As implicações eram horríveis. Essa descoberta de gelar o sangue ocorreu há cerca de 40 a 45 mil anos atrás. Os ossos eram dos neandertais, que uma vez chamaram a Bélgica de sua casa. O que foi mais desconcertante, no entanto, foi a natureza desnecessária de suas ações. O canibalismo
era conhecido por nossos ancestrais pré-históricos, mas isso estava em um nível totalmente novo. Os neandertais, festejando com sua espécie, foram movidos por uma fome insaciável que os levou a cometerem esses atos indescritíveis, ou talvez tenha sido uma cerimônia ritualística sombria que os uniu. De uma forma sinistra, poderia ter sido uma profunda sede de sangue que governava suas mentes primitivas, ou foi a luta desesperada pela sobrevivência que os forçou a isso. Com muita ferocidade, eles procuraram evitar a extinção ou ficaram presos em uma espiral de violência da qual não havia como escapar. Descoberta número 13. Caverna cheia de xícaras. Algo bastante estranho e perturbador aconteceu em 2011. Arqueólogos, aqueles bravos aventureiros da história, descobriram uma relíquia surpreendente de mais de 14 mil anos atrás. Xícaras feitas de crânios humanos, dos próprios crânios que outrora continham os pensamentos e sonhos de nossos ancestrais distantes. Essa é uma descoberta que arrepia os ossos. Imagine tropeçar em uma pilha de ossos e então perceber que aqueles ossos não eram apenas restos abandonados, mas sim ferramentas feitas de esqueletos humanos. O choque é suficiente para fazer você se perguntar se algum dia ousaria beber um gole de tal recipiente. Provavelmente não, mas nossos antepassados, aqueles seres enigmáticos do passado, não se importavam com isso. Essas misteriosas taças de caveira foram desenterradas em uma caverna de Somerset. Elas foram meticulosamente montadas a partir dos crânios de 2 adultos e de uma criança de 3 anos. A própria ideia causa arrepios na espinha. O material da história de terror não é a graça salvadora nesse conto bizarro. Os indivíduos cujos crânios foram transformados em xícaras provavelmente sucumbiram a causas naturais, tornando essa uma estranha tradição. Então, da próxima vez que você tomar um gole de uma xícara comum, considere a história estranha e perturbadora daqueles crânios antigos. Esse é um lembrete assustador de que o passado é um reino de mistérios, onde tradições e práticas são às vezes mais estranhas do que nossas imaginações mais selvagens. Descoberta número 12. Cavernas do Fogo do Inferno. Nas profundezas das colinas ondulantes de West Wickham, na Inglaterra, existe um mundo oculto de escuridão e intriga, as enigmáticas cavernas do Fogo do Inferno. Esses labirintos subterrâneos, que surgiram há mais de 2 séculos, estendem-se cerca de 300 pés abaixo da superfície, envolta em uma aura de mística que continua a cativar os exploradores até hoje. Mas essas não são cavernas quaisquer, elas foram meticulosamente esculpidas para uma sociedade secreta conhecida como Clube do Fogo do Inferno. Esqueça a situação de estrelas do rock e poetas, essa sociedade exclusiva era povoada por figuras influentes do tempo deles, incluindo pessoas como John Wilkes e o estimado Benjamin Franklin, que enfeitaram as cavernas como convidados de honra. Nessas estranhas câmaras à luz de velas, os membros do clube se reuniam para suas reuniões clandestinas. Brindes de bêbados ecoavam pelos túneis. Feitos indescritíveis giravam em torno de suas atividades. Embora evidências concretas permaneçam indescritíveis, a história sombria da caverna está ainda mais atolada em contos de espíritos persistentes. Alguns afirmam ter vislumbrado a figura etérea de Tsuki, uma noiva cujo trágico destino foi selado dentro dessas paredes sinistras. Pregaram uma pegadinha em uma reunião com seu noivo. Tsuki se enfureceu ao perceber a maldade. Uma enxurrada de pedras foi trocada e Tsuki encontrou sua morte prematura. Depois de sua vida extinta por um golpe fatídico, disse que até o próprio fundador do clube, Francis Dashwood, se recusa a descansar em paz. Sua presença espectral ainda assombra os recessos escuros das cavernas do fogo do inferno. Testemunhas relatam misteriosos orbes de luz e os murmúrios ecoantes de vozes desencarnadas, que criam uma atmosfera misteriosa a esse reino subterrâneo. Caso você ouse se aventurar nas profundezas das cavernas do fogo do inferno, faça isso com cautela. Esse não é um lugar para os fracos de coração.
especialmente aqueles que abrigam uma aversão profunda a encontros. Descoberta número 11. Tubarão pré-histórico. No coração da caverna Mammoth, de Kentucky, um antigo segredo se esconde sob a superfície da Terra, um segredo que enviaria ondas de choque através dos anais da ciência e nos mergulharia profundamente nos mistérios da pré-história. Um labirinto subterrâneo, conhecido como o maior sistema de cavernas do mundo, escondeu uma revelação que desafiava a imaginação, uma cabeça de tubarão fossilizada. Imagine tropeçar nos restos mortais de uma criatura que vagou pelos mares há mais de 330 milhões de anos atrás, muito antes dos humanos caminharem pela Terra. O que tornou essa descoberta ainda mais extraordinária foi a raridade de tudo isso. Os tubarões que você vê não são conhecidos por deixarem para trás fósseis. Seus corpos, compostos principalmente de cartilagem, normalmente desaparecem no abismo do tempo. Mas nas profundezas das intrincadas passagens da caverna Mammoth, cientistas desenterraram um tesouro desse antigo predador. Surpreendentemente, várias partes do seu corpo permaneceram notavelmente intactas, uma prova da preservação única da caverna. A peça central dessa descoberta surpreendente foi a mandíbula inferior do tubarão, estendendo-se por impressionantes 60 centímetros. Esse Leviatã pré-histórico congelado forneceu uma janela inestimável para o caminho distante, um vislumbre de uma época em que predadores gigantes governavam os mares antigos. Essa notável descoberta abalou os alicerces da paleontologia e levantou uma questão tentadora. Quais outros segredos estão escondidos dentro das paredes de pedra calcária da caverna Mammoth? Poderia haver mais fósseis, talvez até mais inspiradores do que esse tubarão pré-histórico, esperando para serem desenterrados nas profundezas desse mundo subterrâneo? Bem, é apenas uma questão de tempo. Descoberta número 10. O Homem de Altamura. No ano de 1933, nas profundezas das cavernas misteriosas do sul da Itália, uma equipe de exploradores ousados encontrou uma incompreensível descoberta que enviaria ondas de choque através da comunidade científica. O que eles descobriram foi nada menos que um surpreendente crânio humano escondido sob um espesso véu de formações de cálcio. Esse não era um crânio comum, ele estava preso dentro do que chamamos de sumidouro. Esse sumidouro não era apenas um poço sem vida, era um reino onde a dança incessante da água corrente e a arte paciente do calcário deram origem a impressionantes criações de estalactites. E no centro desse espetáculo bizarro estava o misterioso Homem de Altamura. Mas quase 3 décadas desde a sua descoberta, os especialistas permanecem presos em um dilema intrigante. Eles não ousam escavar esse antigo prisioneiro, temendo danos irreversíveis. Então, eles não fazem nada além de tecer teorias sobre o destino que se abateu sobre esse infeliz indivíduo, cuja cabeça e parte de um ombro é tudo o que se vê à luz do dia. Aqui está uma teoria convincente. Há muito tempo, um homem solitário caiu em um poço natural. Incapaz de se libertar, ele suportou dias de tormento até que a fome extinguiu sua vida. A mesma caverna que o prendeu gradualmente assumiu o controle da preservação dos seus restos mortais. À medida em que o tempo fluía, seus ossos se fundiram com os depósitos de calcário, criando um espetáculo de estalactites. As estimativas iniciais sugeriam uma idade entre 40 e 60 mil anos, mas ao longo dos anos, o envelhecimento inovador e as técnicas genéticas revelaram a verdade surpreendente. O Homem de Altamura era, na verdade, um Neandertal, que caminhou pela Terra há impressionantes 190 anos. Era um jovem adulto. Seus 2 dentes perdidos insinuavam lutas dentárias. Essa descoberta surpreendente acendeu um fogo de curiosidade entre os cientistas, levantando muitas questões que ainda não foram respondidas. Descoberta número 9. Sacrifício humano cristalizado. No coração de Belize, encontra-se um misterioso sítio arqueológico, conhecido como Action Tunakil Muknal.
ou mais misticamente, a Caverna do Sepulcral de Cristal. Essa não é uma caverna comum. Uma vez que você se aventura nas profundezas da caverna, você encontrará uma quantidade arrepiante de esqueletos humanos espalhados em meio a ornamentadas relíquias cerimoniais e enfeites antigos. Algumas dessas almas infelizes repousam sobre altares. Seus ossos abrangem o espectro de crianças inocentes a adultos experientes. Mas em meio a esse cenário, uma figura se destaca, a Donzela de Cristal. Essa jovem de 17 anos, inicialmente confundida com uma garota, encontrou um destino horrível. Seus restos mortais foram transformados em uma escultura grotesca, adornada com cristais de cálcio. Esse é um local que irá assombrar seus sonhos. Esse labirinto subterrâneo remonta a uma era passada, que existiu entre 250 d.C. e 909 d.C. De acordo com os antigos maias, era um canal sagrado para os deuses que governavam a agricultura e a chuva. Em sua busca para apaziguar essas divindades, humanos foram sacrificados em seu abraço cavernoso. Chegar lá não é fácil. Você deve estar em condições físicas máximas para nadar até sua entrada oculta. Apenas 2 operadores turísticos têm permissão para guiar os visitantes a esse monumento nacional. Se você quiser sentir arrepios na espinha e possuir resistência para navegar em suas passagens aquáticas, essa é uma boa oportunidade para você. Você estará em uma jornada que causará arrepios na sua espinha, e isso lhe servirá como uma lição inesquecível de história que permanecerá com você muito depois de você ter emergido de suas profundezas sombrias. Descoberta número 8. Catacumbas de Paris. Abaixo, nas ruas românticas de Paris, fica um reino das trevas, um submundo arrepiante que desafia a fachada encantadora da cidade, as Catacumbas de Paris. Essas catacumbas compreendem um extenso labirinto de 2.000 acres, que abriga os restos de inúmeras almas. Embora elas possam não ser as catacumbas mais antigas do mundo, sem dúvida, estão entre as mais antigas. No século XVIII, um problema horrível assolou Paris. Uma maré implacável de morte, cemitérios superlotados se transformaram em criadouros de doenças, forçando a cidade a inventar uma solução de pesadelo, um labirinto subterrâneo de morte. É aqui, sob as ruas movimentadas, que 6 milhões de habitantes esqueléticos encontraram seu lugar de descanso misterioso. Mas o que é ainda mais arrepiante é que a maioria das catacumbas permanece intocada por pés humanos. É um abismo enigmático, onde a escuridão guarda segredos não contados. Essas câmaras intocadas atraem os ousados e curiosos, mas aventurar-se sozinho é um esforço perigoso. Há muito tempo, atraídas pelas catacumbas, formando reuniões secretas dentro das criptas subterrâneas, essas almas corajosas navegam pelos corredores mal iluminados, mas a maioria dos segredos das catacumbas permanecem enterrados na obscuridade. Paris, uma cidade conhecida por seu romance, esconde sob suas ruas de paralelepípedos um ponto fraco sinistro. As catacumbas de Paris são uma afirmação assombrosa da luta da humanidade contra a mortalidade, onde uma extensa necrópole de ossos permanece como um lembrete arrepiante de uma era passada. Descoberta número 7. A vinícola mais antiga do mundo. Imagine saborear uma taça de vinho para relaxar após um dia cansativo. Mas e se eu lhe dissesse que no fundo das cavernas da Armênia surgiu uma revelação que revolucionaria nossa compreensão da história do vinho? Arqueólogos desenterraram uma descoberta que desafia a crença a uma antiga instalação de produção de vinho, uma cápsula do tempo que remonta a mais de 6.000 anos. Essa descoberta surpreendente é anterior ao primeiro vinho conhecido encontrado nas tumbas das pirâmides egípcias de quase 1 milênio. É uma descoberta que não apenas reescreve a história, ela pinta um quadro vívido do início da produção de vinho tinto. O enigmático tesouro desse antigo estoque de vinho é mais do que notável, demonstrando que as cavernas podem abrigar segredos que confundem a imaginação.
Dentro dessas cavernas, relíquias surpreendentemente bem preservadas surgiram. Madeira, couro e outros materiais orgânicos escondidos por milênios permaneceram em condições esplêndidas. O clima seco das cavernas agiu como um guardião, preservando esses preciosos remanescentes da antiguidade. É como se o tempo tivesse parado, nos permitindo um vislumbre de um artesanato antigo que há muito nos escapava. Essa descoberta inovadora remodela a nossa compreensão da produção de vinho e da história humana. O passado que pensávamos conhecer agora requer revisão. Essa revelação é um lembrete de que o passado não está gravado na pedra, mas gravado na própria terra que pisamos. Com esse conhecimento recém-adquirido, devemos atualizar nossos livros de história, permitindo que essa antiga instalação de produção de vinho ocupe seu devido lugar como pedra angular na nossa compreensão da engenhosidade humana e do fascínio duradouro do vinho. Isso é certamente inspirador, mas a próxima descoberta pode deixar você com muitas perguntas. Descoberta número 6, 17 caixões em miniatura. Bem acima da histórica cidade velha de Edimburgo, ergue-se um marco distinto e encantador, o Assento de Arthur, uma pitoresca colina vulcânica. Essa colina extraordinária transcende a mera geologia, pois está envolta em uma aura de história e mistério que deixou gerações perplexas. Alguns até afirmam que poderia ser a própria visão do rei mítico Arthur Camelot. Um lugar onde lendas e realidade se entrelaçam. Mas a história mais estranha que já surgiu dessa colina enigmática remonta a junho de 1836. Em meio a uma expedição despreocupada de caça ao coelho, um grupo de meninos tropeçou em uma descoberta enigmática que ainda confunde o mundo. Escondida entre finas lajes de ardósia nos assentos de Arthur, na encosta nordeste, havia 17 caixões minúsculos. Sua origem e seu propósito permaneceram envoltos na incerteza. Com bonecos em miniatura, 2 fileiras de 8 caixões formavam uma base, com um caixão solitário empoleirado no topo. Até hoje, 17 desses caixões peculiares estão em exibição no Museu Nacional da Escócia. Após a descoberta, as especulações correram soltas. Alguns acreditavam que eles simbolizavam uma forma de enterro honorífico. As identidades das pessoas enterradas ainda permanecem um mistério. Em 1906, uma mulher em Edimburgo acrescentou outra camada de intriga quando contou as interações do seu pai com um misterioso surdo-mudo conhecido como Senhor B. Esse homem havia desenhado uma imagem parecida com os caixões em miniatura e os marcou com o anos 1837, 1838 e 1840, coincidindo com as mortes de seus parentes. Esses caixões também poderiam estar ligados às superstições marítimas alemãs ou a notórios assassinos Burke e Harry, que ceifaram 17 vidas em Edimburgo. Apesar das inúmeras teorias sobre os 17 caixões em miniatura, eles continuam a confundir as pessoas sobre sua origem e seu propósito, permanecendo como um dos enigmas mais duradouros da história. A colina que antes se acreditava ser um portal para Camelot, agora é um portal para um mundo de mistério e fascínio, onde a história, a lenda e o inexplicável convergem para confundir as mentes de todos que se atrevem a contemplar seus segredos. Descoberta número 5. Legumes assados com 170 mil anos de idade. Imagine viajar de volta no tempo, não para a era de mamutes ferozes e tigres dente de sabre, mas para uma caverna sul-africana onde nossos ancestrais deixaram para trás um segredo culinário. Nas profundezas da Caverna da Fronteira, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente que reescreveu o cardápio de nossos antepassados pré-históricos. Esses exploradores intrépidos desenterraram restos carbonizados de raízes vegetais de surpreendentes 17 mil anos. Sim, você leu isso mesmo. Vegetais assados com perfeição pelos primeiros humanos.
Essa revelação quebrou o estereótipo do homem das cavernas de brutos comedores de carne. O que é realmente notável é que nossos ancestrais não eram apenas carnívoros, eles tinham uma paleta sofisticada, com uma mistura de vegetais e proteínas. Os arqueólogos reuniram esse antigo quebra-cabeça através de análises meticulosas sob seus microscópios. Foram necessários anos de trabalho de detetive para identificar esses tesouros carbonizados como rizomas do gênero Hipóxis, caules de plantas subterrâneas escondidos sob a superfície da terra. O sabor desses hipóxis não são de batatas comuns, eles possuem um sabor tentador. Os primeiros humanos, evidentemente, não conseguiam resistir a eles, tornando-os uma parte regular de sua dieta. Essa descoberta põe de lado o equívoco de que nossos ancestrais eram meros entusiastas da carne. Eles apreciavam os rizomas em sua dieta, assim como nós. Mas nem todos os rizomas hipóxis são. Há um com sabor amargo, reservado mais para fins medicinais. Então, da próxima vez que você saborear um vegetal assado, lembre-se de que está participando de uma tradição culinária que remonta a 170 mil anos. Descoberta número 4. Assassinato com machado de 100 anos. Imagine um conto obscuro e misterioso, uma crônica que se desenrola como uma fábula de pesadelo. Para aqueles que se deleitam com os contos sinistros do passado, conheçam Joseph Henry Lovelace, um nome que pode ter escapado dos seus ouvidos até agora. Nascido no ano de 1870, Lovelace embarcou em uma jornada de vida repleta de reviravoltas. Criada no abraço de pais devotamente religiosos, ele começou seu capítulo de existência pelo seu casamento com Harriet Jane Hattie Savage. Sua união deu frutos na forma de uma criança, mas, infelizmente, seu amor não resistiu ao teste do tempo. Em 1904, o divórcio os separou. Lovelace não encontrou consolo na tranquilidade ou nas alegrias da vida familiar. Em vez disso, ele foi atraído para o abismo. Repetidamente, ele se viu preso nas garras da lei por transgressões menores, mas toda vez conseguiu escapar. No fatídico ano de 1916, ele cometeu um ato tão hediondo que causou arrepios na espinha de todos que ouviram falar. Foi o assassinato de sua esposa, Agnes Octavia Caldwell. As autoridades o prenderam, mas como um fantasma, ele escapou, desaparecendo na obscuridade do desconhecido. Por décadas, seu paradeiro permaneceu um enigma, até que uma descoberta assustadora surgiu. Em 1979, uma família em busca de pontas de flecha tropeçou em seu torso em uma caverna situada no coração de Eastern Idaho. Foi um quebra-cabeça que os deixou assombrados. Seus braços, suas mãos e 2 pernas eram indescritíveis. Eles ficaram escondidos na caverna por mais 12 anos. Então, no ano de 2019, um farol de esperança surgiu na forma do projeto DNA Doe, uma organização sem fins lucrativos determinada a desvendar o mistério. Através das maravilhas da ciência moderna, eles descobriram a identidade dos restos desmembrados do criminoso e impiedoso Henry Lovelace. As sombras dessa história ainda permanecem ocultando profundamente o verdadeiro orquestrador de sua morte sem amor. Nessa narrativa assustadora, não podemos deixar de ponderar sobre a sabedoria atemporal que nos exorta a não infligir para os outros aquilo que recuaríamos de nós mesmos. Descoberta número 3. A Velha de Catskills. Durante a caminhada pelas trilhas acidentadas das montanhas Catskills, em Nova York, 2 caminhantes aventureiros tropeçaram em uma descoberta misteriosa que assombraria seus sonhos por muitos anos. No canto da caverna, eles avistaram uma estatueta enigmática. Essa não era uma estátua comum, era uma efígie de madeira com 6 pregos enferrujados cravados nas órbitas dos olhos. Para piorar a situação, um laço apertado envolvia seu pescoço, insinuando um passado sinistro. Um dos amigos, contra todo o bom senso, não resistiu ao boneco voodoo e decidiu trazê-lo para casa.
Ele mal sabia que essa decisão logo transformaria sua vida em um pesadelo vivo. No momento em que a estatueta entrou em sua casa, começou a exibir uma vida perturbadora própria. Pegadas lamacentas apareceram misteriosamente em seus pisos e um fedor pútrido permeava o ar. A situação se agravou a tal ponto que barulho de batidas inexplicáveis o acordariam na calada da noite. Sons de fantasmas ecoavam em sua porta da frente, mas ninguém nunca esteve lá. Apavorado por sua vida, o caminhante percebeu que estava lidando com um artefato que abrigava forças malévolas, além da compreensão. Desesperado para se livrar do item amaldiçoado, ele o confiou a um museu local, na esperança de quebrar a conexão sinistra que havia sido forjada. Esse conto de advertência serve como um lembrete arrepiante. Nunca, sob nenhuma circunstância, você deve trazer objetos estranhos encontrados em cavernas para sua casa. Você nunca sabe quais são as entidades malévolas que eles possam abrigar, especialmente se portarem símbolos de tormento e um laço apertado. Esses itens são um prenúncio de nada além de escuridão e desespero. Esse é um aviso bastante assustador. A próxima descoberta pode pressagiar um conto ainda mais assustador. Descoberta número 2, pássaro esculpido. No início deste ano, nos recessos ocultos da caverna de Hollowell, no coração da Alemanha, um artefato maravilhoso emergiu da terra, uma pequena escultura requintada de um pássaro feita a partir de antigas presas de mamutes. O que tornou essa obra-prima verdadeiramente extraordinária foi sua idade impressionante. Ultrapassando os 30 mil anos, essa obra de arte finamente cinzelada serviu como um portal no misterioso mundo de xamanismo. Imagine uma ave aquática adornada com uma cabeça de cavalo e um magnífico homem-leão, uma inspiradora criatura fantástica no reino da prática xamânica. Pássaros aquáticas ocupavam um lugar reverenciado como símbolos de grande significado. Essa humilde escultura reforçou a crença de que os pássaros desempenhavam um papel fundamental na vida espiritual dos primeiros humanos. A cabeça de pássaro, os olhos e o pescoço graciosamente estendido dão vida ao antigo marfim, fazendo-o parecer quase capaz de decolar. O artista por trás dessa obra-prima, cujo nome há muito se perdeu nas areias do tempo, certamente se encheria de orgulho conhecendo sua criação, que recebe o título de mais antiga representação de pássaro conhecida na história da humanidade. No entanto, esse pássaro notável não estava sozinho. Em uma caverna situada no deserto francês, uma estatueta de coruja permaneceu como sua companheira silenciosa. Embora lembrasse as pinturas rupestres, a pesquisa de nossos primos neandertais revelou que esses tesouros foram obra dos primeiros humanos modernos. A datação por carbono revelou sua idade surpreendente. Ela foi trabalhada meticulosamente entre 28 mil e 35 mil anos atrás. Descoberta número 1. Caracóis translúcidos. Nas profundezas misteriosas do sistema de cavernas Lukina Jama Trojama da Croácia, uma corajosa equipe de espeleólogos e biólogos tropeçaram em uma revelação como nenhuma outra. Ao se aventurarem no abismo, uma das cavernas mais profundas do mundo, classificada entre as 20 melhores da Terra, sua busca estava longe de ser comum. Esses exploradores embarcaram em uma jornada que revelaria um segredo surpreendente escondido a 3.200 pés abaixo da superfície. Em sua busca incansável pelo desconhecido, essa equipe audaciosa descobriu uma espécie de caracol sem precedentes. Mas esses não eram caracóis de jardim comuns, eram criaturas de pura maravilha e peculiaridade. Eram seres translúcidos. Ao longo de sua perigosa odisseia, enquanto eles coletavam diligentemente espécimes biológicos, seus olhos encontraram a forma minúscula de um caracol diferente de tudo o que foi documentado pela ciência dos animais. Zospeum tholussum. Essa criatura surpreendente desafiou as normas convencionais dos caracóis. Ela carregava uma concha luminosa em forma de cúpula, que lembrava uma obra de arte feita pela própria natureza.
Esses caracóis extraordinários serpenteavam em um ritmo quase glacial, avançando apenas alguns milímetros ou centímetros a cada semana, muitas vezes presos em trajetórias circulares. Sua existência sem pressa refletia sua confortável caverna, morada onde pastavam vagarosamente. Quando essas maravilhas recém-descobertas foram apresentadas ao olhar perspicaz do taxonomista Alexander Weigand, na Alemanha, seu veredicto foi inequívoco. Uma espécie virgem anteriormente desconhecida pela ciência foi revelada enquanto esses intrépidos exploradores e biólogos perscrutavam mais profundamente o coração de nosso planeta. Eles descobriram um mundo até então oculto da compreensão humana. Quais dessas descobertas você achou mais intrigantes? Deixe o SA opinião nos comentários abaixo.